Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje, segunda-feira, dia de um Top 5. E esse Top 5 eu fiquei muito satisfeito de preparar, porque é um tema que eu gosto muito, os maiores supergrupos da história do rock. Desde 1954, quando teve aquele encontro lá no Sun Studios, né, o Elvis Presley, o Jerry Lee Lewis, o Johnny Cash e o Carl Perkins, formou-se esse conceito do supergrupo, que são artistas de outras bandas ou então em carreira solo que se juntam para fazer um som. O registro histórico diz que esse foi o primeiro supergrupo do rock, o Million Dollar Quartet, como eles chamam, mas isso se restringiu a uma sessão de estúdio de brincadeira, né? Eles chegaram lá, gravaram uma coisa, foram embora, tudo muito por acaso. Mas esse Top 5 eu vou falar de bandas que realmente se uniram. Pode ter sido só para um disco, para uma turnê, ou então para, sei lá, fazer qualquer coisa. De repente tem bandas que se formaram e ficaram juntas anos e anos, gravaram vários discos. Então esse é o tema de hoje, o tema desse Top 5, os maiores supergrupos do rock. 5. Emerson, Lake and Palmer. Pode ser considerado o primeiro supergrupo do rock progressivo. Olha só a rapaziada que se juntou. O Keith Emerson, que era do Nice, Greg Lake, do King Crimson, já estava cansado, os dois já estavam cansados, cada um com a sua banda, aí falaram, porra, lá um dia bebendo vamos nos juntar, tava faltando baterista, e chamaram Carl Palmer, do Atomic Rooster, os maiores bateras do mundo, e nisso os três formaram simplesmente o Emerson, Lake and Palmer. Acho que a banda que melhor soube unir o rock à música clássica. Aquela obra dele, o Pictures at an Exhibition, é a prova disso. E o nosso quinto colocado dos 5 supergrupos do rock, Emerson, Lake and Palmer. 4. Dan Crooked Vultures. A ideia já estava rolando desde 2005, mas os músicos só conseguiram conciliar suas agendas 4 anos depois. E realmente, porque são 3 músicos, com M maiúsculo, Dave Grohl, Foo Fighters, Josh Homme, do Queens of the Stone Age, e John Paul Jones, do Led Zeppelin. Os 3 se uniram, gravaram um álbum que para mim é um dos melhores dos anos 2000, que leva o mesmo nome da banda. Não saíram em turnê, mas é um disco... Ficou um pouco mais puxado para o Queens of the Stone Age. Se você pegar as 3 bandas, o Foo Fighters, o Led Queens of the Stone Age, se você tiver que escolher uma das 3, acho que isso daqui é mais Queens of the Stone Age, mas é bom demais. 3 músicos sensacionais do rock se juntaram, belo disco, 4º lugar, Dan Crooked Vultures. 3. Crosby, Stills and Nash. Ex-The Byrds, David Crosby, ex-Buffalo Springfield, Stephen Stills, e um quase ex-The Hollies, o Graham Nash. Um dia eles se encontraram na casa da cantora Joni Mitchell, uma festinha lá, cervejinha, outras coisitas mais. Vocês falaram, vamos formar uma banda. Formaram, e essa banda meio que se distingue dos outros supergrupos, porque quando a gente fala supergrupo, você pensa em grandes instrumentistas. Os 3 também são grandes instrumentistas, cada um lá na sua área, mas o diferencial do Crosby, Stills and Nash são as harmonias vocais. São 3 vozes maravilhosas que se uniram. Depois entrou o Neil Young, que também era do Buffalo Springfield. Aí ficou Crosby, Stills, Nash and Young, tocaram em Woodstock, gravaram discos sensacionais como Deja Vu, de 1970. Enfim, 3º lugar, Crosby, Stills and Nash. E se você quiser pode colocar o Young também. 2. Cream. Eric Clapton, ex-The Yardbirds, Ginger Baker e Jack Bruce, da banda Blues Incorporated, eles se uniram, o que muitos dizem não, o que é de verdade, um dos melhores power trios da história do rock. Muitos dizem que é a melhor fase da carreira da Eric Clapton, quando ele estava com o Cream. Gravaram discos geniais, o Disraeli Gears, grande clássico. Um Dream Team de verdade, né? Você juntar esses 3, o Ginger Baker e o Jack Bruce lá fazendo a cama para o Eric Clapton deitar e rolar com seus solos de guitarra. Nosso 2º lugar aqui dos supergrupos do rock, Cream. 1. Traveling Wilburys. 5 monstros sagrados do rock. Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison, Bob Dylan e George Harrison. A história é a seguinte, o George Harrison estava lançando um single lá de um LP solo dele. Aí chegou o executivo da gravadora e falou, olha, você tem que gravar um lado bem inédito.
Aí falou, vou convidar o Bob Dylan lá para ir lá em casa, gravar, fazer uma música. Aí ele gravou com o Bob Dylan e veio essa turma toda lá como banda de apoio, né? Os outros, o Jeff Lynne, o Roy Orbison, o Tom Petty. Aí o George Harrison foi lá mostrar, olha, tem o lado B do single aqui, mostrou pra gravadora. Aí o cara ouviu e falou, porra, isso lado B nada, isso daí a gente tem que lançar num disco. Aí eles se empolgaram, foram dois discos excelentes, é volume 1 e volume 3, o segundo se chama volume 3. O Roy Orbison não participa do segundo disco, porque ele morreu, e foi muito curioso, porque eu falei que o nome da banda é Traveling Wilburys, então cada integrante no encarte meio que se transformou um membro da família. O George Harrison se transformou lá num fulano Wilbur, e eles mudavam a cada disco. Enfim, foi um projeto muito legal. Para mim isso daí é o melhor exemplo de um supergrupo, né? Um bando de gênio da música que está lá para se divertir, grava um disco sem compromisso, sem pressão de gravador, os caras já eram megas, né? Então, nosso primeiro colocado, na minha opinião, melhor supergrupo da história do rock, Traveling Wilburys. Bom, pessoal, é isso. Esses foram os meus 5 eleitos, 5 supergrupos do rock. Deixei um bando de fora aqui. Vou citar alguns. O Asia, que tinha o Steve Howe do Yes, o John Wetton do King Crimson, Carl Palmer do Emerson, Lake and Palmer. O The Firm, você vê Jimmy Page, Led Zeppelin, Paul Rodgers do Free, Chris Slade do Manfred Mann's Earth Band, The Good, The Bad, The Queen, Damon Albarn, Paul Simonon, Simon Tung, Tony Allen, The Plastic Ono Band, John Lennon dos Beatles, Alan White do Yes, Eric Clapton, Klaus Voormann do Manfred Mann e Yoko Ono, Temple of the Dog, o Ed Vedder, o Jeff Ament, galera toda do Pearl Jam com Chris Cornell e o Matt Cameron do Soundgarden, foi uma banda muito legal lá no Grunge, lançou um disco fenomenal. Enfim, são vários supergrupos, quero que você deixe aqui no comentário qual é o seu predileto, de repente nem citei aqui, quero saber, e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau!